Não existe dom profético, existe dom de profecia. Há muita diferença entre ministério profético ou ministério do profeta e o dom da profecia. Oremos. Senhor amado Deus e Pai, obrigado pela graça, obrigado pela restauração. Pai amado, queremos entregar esse projeto, este programa no trono da tua bênção. Esteja conosco do início ao terminar, que a sua presença nos enche. Pai amado, que haja discernimento na medida que nos fala a sua palavra. Deus para sempre nos conhecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao Positivamente com Adalgisa Bride. Nós temos aqui a oportunidade de termos um grande pastor, né? Creio que quem está vendo aqui já conhece, já sabe o conteúdo que este servo do Senhor tem para falar convosco. Seja bem-vindo, pastor Ivandro. Paulo, muito obrigado pelo convite. Amém. Espero que o dia de hoje seja produtivo e positivamente abençoado. Glória, como o nosso tema mesmo é positivamente. Senta-se abraçado por todos nós. Uau, muito Estamos muito emocionados com a tua presença no nosso estúdio, JC, amém? Amém. Bem, nós temos aqui a graça de recebermos o pastor e vamos falar, na verdade, de um tema muito edificante. E certeza tem tido várias dúvidas para alguns irmãos com respeito ao profético e à paternidade espiritual. Amém. O profético e a paternidade espiritual, este é o nosso tema de hoje. E não esqueça de partilhar, subscrever para que possamos crescer. Para assim, gostaria de passar a palavra para o pastor sobre o ministério profético. O que é? Que Deus abençoe a todos, Glória. a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala que Jesus, após morrer e ressuscitar dos mortos, deu dons aos homens. Alguns deu para serem apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e doutores. Então, ministério é a chamada de Deus para a vida de alguém. Amém. E essa chamada de Deus pode ser diferenciada de acordo com as categorias que já aqui apresentei. No entanto, ministério profético é o ministério de Cristo com a responsabilidade de levar a mensagem de Cristo em uma vertente profética. Por isso é que é o ministério profético. Mais profundo. Exatamente. Na verdade, o profético tem a ver com a revelação, como também tem a ver com a busca intensa pela voz, Amém. vocação e vontade de Deus. Então, o ministério profético é ministério de Cristo, Amém. faz parte dos 5 ministérios de Crito, Amém. com a responsabilidade de edificar, exortar e consolar. Amém. E podemos encontrar diferença entre ministério profético e dom profético? Boa, deixa ele responder da seguinte forma: não existe dom profético, Amém. existe dom de profecia. Amém. Amém. Há muita diferença entre ministério profético ou ministério do profeta e o dom da profecia. Amém. Amém. Primeiro, um dom é realmente uma dádiva, um presente que Deus dá Para todos. para toda nova criatura. Amém. Existem os dons naturais, mas não é disso que estamos a tratar agora, mas Não. estamos a falar de dons espirituais. Sim. 1 Coríntios capítulo 12 fala que Deus dá dons a cada um de acordo à obra que Deus quer fazer com ela. Amém. E dentre esses dons existe o dom da profecia. Amém. O dom da profecia qualquer um pode ter, Pode ter. mas o ministério profético não. Só os chamados para serem profetas é que devam ser então e ter o ministério profético. Amém. Ou seja, ministério é como se fosse uma chamada, já o dom é uma habilidade dentro daquela chamada. Então, Ok. você pode ser um pastor e ter o dom da profecia. Você não é um profeta. Amém. Não sei se me faço perceber. Amém. Acho que os de casa estão convencidos. Exato. Então, dado aqui mais uma chega, o dom da profecia, sim, é útil, é eficaz, mas é como se fosse uma outra aba
das componentes espirituais. Deus dá ministérios, Deus dá dons, Deus dá graças Deus da graça, a sim. cada um. Sim. Aqui também requer uma pergunta, porque há quem profetiza no sentido de ter graça naquilo, não é que seja também o ministério, graça. Por Exatamente. exemplo, chega numa atmosfera onde Deus quer se comunicar, o sensível aí, e não é porque essa pessoa tem ministério profético. Exato. Acho que falaste muito bem, isso está no livro de Números, capítulo 11, versículo 26, quando Moisés, então, vai ao arraial e tinha 70 anciões, e a Bíblia diz que Moisés, o Senhor disse, Moisés, tirarei do teu espírito e partilharei com os 70 anciões, e os 70 anciões profetizaram. Estava de lado 2 homens que eram Eldad e Medad, que ao verem o agir acontecer, também começaram a profetizar. Então, sim. a graça profética flui debaixo de uma atmosfera profética que qualquer pessoa sensível ao Espírito Santo, mesmo não tendo ministério profético, nem um dom da profecia, pode profetizar. E quais chegam a ser as consequências de alguém que não tem um ministério profético tentando, levando o profético como ministério, sendo que não tem esse ministério? Olha, na verdade a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E você não é menos crente por não ter o ministério profético. Amém. Você não é menos espiritual por não ter o ministério profético. Eu sei que hoje parece que todo mundo é profeta, mas na verdade não. É impossível que todos sejam profetas. Devemos aqui saber que a diferença entre o ministério e o modismo. O que é Modismo é quando vem uma febre, uma vibe, todo mundo quer seguir aquela moda, quer seguir aquela tendência. Então pode-se dar o caso que pela fluência do ministério profético, levanta-se também grupo de pessoas que não são profetas, mas são fanáticos do ministério profético e adotam-se como profeta por serem fã de outros profetas. Mas há uma grande consequência em você fazer o que você não nasceu para fazer, o que você não foi chamado para fazer. Amém. Você pode encurtar o teu destino por fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Amém. Um exemplo simples desse texto está no livro de Atos, quando os filhos de Cefas, então, foram expulsar o endemoniado. A Bíblia declara que eles declararam, seja livre em nome de Jesus Cristo, a qual Paulo serve. Amém. O endemoniado disse, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas a vós não conheço. Não conheço, sim. E a Bíblia fala que lhes bateram ao nível de lhes tirarem as roupas e foram arruaçados. Por quê? Porque estavam mexendo com coisas que não foram chamados a ser. Então, o ministério é simples. Uns são e outros não são. Nem todos foram chamados a fazer a mesma coisa. Cada um, Deus nos dá uma graça para fazer coisas diferentes. Então, quando você faz aquilo que Deus não te chamou para fazer, você pode ver muitas consequências e depois você pode ver a crise de caráter. Amém. Porque se você realmente vai se adotar como profeta, você tem que estar preparado para lidar com Jezabel. Porque Jezabel, cada ministério existe uma oposição. Uma oposição. E sendo profeta, sendo pastor também sendo profeta, qual tipo de dimensão de batalhas que no profético se vive bastante? Olha, como qualquer um outro ministério, eu não quero aqui apenas endeusar o ministério profético, sim, porque sei que isso tem sido mal compreendido como se fossem os mais especiais. Sim. Na graça, na verdade, ninguém é mais especial, nenhum ministro é mais especial que o outro. Sim. Mas toda a realidade espiritual é feita de batalhas. Existe o bem e o mal, a luz e as trevas. Todo e qualquer ministro e ministério é visto e vivido por batalhas. Agora, de acordo com o nível e a dimensão que Deus vai te levar, você vai viver lutas que eu posso não viver. Amém. Você vai viver realidades que eu posso não viver. Então, isso não tem que haver com o ministério, mas tem que haver com o nível de operação. Porque nós os dois podemos ser profeta, mas podemos ter níveis de operações proféticas diferentes. Porque existem os menores, acho que a Bíblia fala disso. Essas são experiências que as pessoas vão vivendo diferente. Exato. Uma das outras. Cada ministério é diferente. Por exemplo, Deus pode te dar a graça de ressuscitar morto e não me dar esta graça. Sendo que também tens o ministério profético. Podemos ser os dois profetas, mas a única pessoa profética que bateu capa e abriu o mar foi Elias e Eliseu. No dia do mar, Jesus teve que passar por cima das águas. Então, cada um tem uma forma operante. Então, e cada um vai viver uma batalha diferente.
Cada profeta tem uma batalha totalmente diferente. Você vai ver que Oséias lhe foi obrigado a casar com uma meretriz. Mas Elias não casou com ninguém. Eliseu não tinha mulher. Então, para cada ministro, de acordo com o nível e a dimensão que Deus vai lhe levar, ele vai vivendo batalhas e experiências diferentes. Eu não posso dizer batalhas altas, porque aquilo que eu posso considerar alto pode ser razoável para alguns ministros. Mas o que eu posso dizer é, para cada ministro, para cada ministério, há um nível de batalha. Esse nível de batalha vem por quê? Por causa da graça que você carrega. Amém. Você vai perceber que a Bíblia declara que quando Paulo tinha espinho na carne, e ele queria ser curado deste mal, a única palavra que o Senhor lhe disse é que a minha graça te basta. Sim. Então, para cada nível, para cada ministro, para cada ministério, há um tipo de luta que ele vai passar de acordo ao seu próprio nível ou à sua própria dimensão. Glória a Deus. A diferença da palavra de sabedoria quanto ao ministério profético é muito essencial. Sim, por quê? Porque, deixa de falar assim, sem como é que eu posso dizer? Sem rascunho, deixa eu lhe dizer. Muitas das vezes o que nós ouvimos pelas televisões, pelo Facebook ou pelo YouTube, não é profecia. Não é profecia. Não é profecia. Por que que não é profecia? Porque o ministério profético não é o único ministério especialista do dom da profecia. Isto é, existem outros dons dentro do ministério profético que complementam o ministério profético. Dentre esses dons tem a palavra de conhecimento. Então, palavra de conhecimento não é profecia. Não é profecia. Não. Palavra de conhecimento é o dom que faz você saber de coisas que os outros não sabem. Como assim? Quem disse para Jesus que o nome daquele homem era Filipe? João capítulo 1, versículo 43. Sim. Palavra de conhecimento. E Jesus disse, você é israelita. Quem disse para Jesus que ele era israelita? Terceiro, Jesus disse, te vi sentado debaixo de uma figueira. Outro ponto, quem disse para Jesus que o nome de Zaqueu era Zaqueu? Então, essa é palavra de conhecimento. É o dom espiritual com a capacidade de saber coisas que os homens sabem ou coisas além daquilo que os homens sabem, como endereço, nome, número, informações. Simples. Quem disse para a mulher, quem disse para Jesus que aquela mulher tinha 5 maridos? Ele era samaritano. E os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Sim. Era impossível. Sim. E Jesus disse, você tiveste 5 e o 6º não é teu. Então, isso é palavra de conhecimento. Então, a palavra de conhecimento é um dom que trabalha no ministério profético para trazer conhecimento ou evidências de coisas que os homens sabem ou segredos dos corações a serem revelados. Amém. Ela está envolvendo com discernimento ou há uma diferença? Ok, vamos lá. 4 dons que podem auxiliar qualquer ministério profético. Primeiro, dom da profecia. Depois, palavra do conhecimento, expliquei há pouco tempo. Depois, palavra da sabedoria, é um outro dom. Depois, discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos é o dom que Deus te dá para saber qual espírito está a operar. E se as informações que estamos a receber vêm ou não de Deus. Texto de apoio, Atos capítulo 16. Paulo foi para a cidade e uma menina estava a profetizar. E tudo que aquela menina estava a falar, minha querida, era verdade. Tudo era verdade. E ela disse assim, aceitam o evangelho de Paulo, ele é um homem de Deus, veio esfregar a salvação. Era verdade. Mas qual é o problema? Sempre que Paulo ouvisse aquela miúda pregar, Paulo ficava irritado. Como assim? Sim, ele é uma falsa que fala a verdade, uma verdade que não vem de Deus. Que a fonte daquela revelação não era Deus. O que aconteceu ali? Depois Paulo expulsou, disse, sai de ti, Satanás, e a miúda perdeu aquela evidência que ela tinha de falar aquelas coisas. Então, o discernimento do Espírito é o dom que Deus nos dá para distinguir, examinar, aprofundar se é Deus ou não é Deus que está a falar. Porque além do Espírito de Deus, carne e sangue também revela. Amém. Não é só Deus que revela. Sim, porque nós vimos, tem pessoas que não são cristãos, mas tem essa possibilidade de acertar. Tem aquele jogo das cartas. Prognóstico. Sim. Prognóstico. Isso não precisa ser Deus a falar. Existem pessoas que são olhistas, que são detalhistas e conseguem falar amanhã vai chover. E
coisas desse. Isso não é profeta, não é profecia, não é ministério profético. Então, o prognóstico é algo do reino dos homens. Os homens, além de tudo mais, têm também capacidade de prever coisas. De dizer, amanhã vou ir no sítio X e vou encontrar o fulano. Uma certeza Responsável por humana. de certeza que essas pessoas acertam. Exatamente. Tem espírito atrás desses. Também porque a Bíblia diz, ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito que está no homem. No homem há um espírito que sabe tudo sobre os homens. Tudo sobre ti há um espírito que sabe, que é o teu espírito, o espírito do homem. Porque o homem é corpo, alma, espírito. E agora, ninguém sabe as coisas de Deus senão o espírito de Deus. Amém. Significa dizer que para termos acesso às coisas dos homens, há um espírito no homem que sabe essas coisas. Amém. Amém. O que gostamos de comer, tudo isso o espírito do homem sabe. E o que acontece no discernimento de espírito? Deus nos dá a graça de mantermos o contato com a atmosfera dos espíritos, onde o espírito do homem também está lá para buscar essas informações. Amém. Amém. Dali que Jesus olhou para a mulher fazendo uma análise sistemática e disse, não, ela não aparenta ter 5 maridos, não me disse que tem 5 maridos, mas olhando no modo espiritual, eu percebo que ela tem, mas Jesus não disse 2, não disse 3. Jesus disse especificamente 5 maridos. Acertou, porque Deus o revelou. Mas nem todo acerto é Deus quem revela. Nem todo. Por isso que eu estou a dizer, temos a revelação que vem de Deus, temos o prognóstico que vem do homem. Amém. E também como temos outros espíritos de adivinhação que podem então trazer. E aqui também tem a nossa problemática. As pessoas que não têm discernimento de saber se essa pessoa... porque vimos vários profetas nesse sentido, né? Que estão envolventes com coisas... Isso que o pastor acabou aqui de falar, que profetizam, falam coisas que não estão sendo reveladas por o próprio Deus, por sabedoria. Sim, mas deixa lhe dizer, não defendendo assim um pouco a camisola ou o ministério profético, mas eu acho que se darmos por muito conta, não sei se essa é problemática só do angolano ou dos cristãos, mas parece que nós acreditamos mais que as coisas são falsas do que é Deus a revelar. É mais fácil acreditar nas suas falsas do que as suas são falsas do que é Deus a revelar na pessoa. Por que isso acontece? Por quê? Por quê? Porque nós somos pessimistas e somos incrédulos ao nível de que quando alguém se levanta, a primeira palavra é, isso é falso, isso não é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus? E se nós não demos conta, muitos de nós crentes estamos a blasfemar, porque blasfemar é atribuir algo de Deus ao diabo. Não, só também vem muita mistura, pastor. Só que também deixam baralhado a cabeça de certas pessoas. Algumas práticas. Por exemplo, já vou cair aqui a uma pergunta que relaciona-se com sacerdócios. Então, são coisas que, meramente, você vendo, você consegue dar conta. É muito escândalo. No tempo de Elias, tinha os profetas de Baal? Tinha. Elias deixou de ser Elias porque tinha um profeta de Baal? Não. Então eu vou deixar de crer que existem profetas de Deus porque existem 450 profetas de Não Baal? é que não existe, só que é muita gente. Não é que eu esteja defendendo, né? Só que também é muita gente que passaram por essas experiências, tiveram saíram-se mesmo mal. Alguns perderam vida, uns perderam filho por experiência com profetas. Ok. Sim, com experiência de profetas, casas assim, para poder curar, para poder fazer esse acompanhamento, aí já cai-se num sacerdócio, não? Ok. Mas agora, a minha questão não... até porque és a apresentadora, não lhe interrogando em relação a esse ponto. Há um dos pormenores mais clássicos, é a operação de Deus. Eu sou da fé que Deus ainda opera. Aleluia. Sou da fé que Deus cura. Amém. Sou da fé que Deus liberta. Sou da fé que Deus restaura. Sou da fé que Deus revela coisas profundas e escondidas. Então, eu não posso encher a minha mente de experiências dos outros. Eu vivo a minha própria experiência daquilo que mas Deus... Mas na qualidade pastórica, alguém que tem muita convivência nesse sentido, conheces alguns sinais de que também poderias talvez aconselhar para alguém. Exato, isso foi o que Jesus já ensinou. O assunto de falso profeta não começou conosco. Jesus já disse: acautelai-vos dos falsos profetas, enganarão a muitos, incluindo os escolhidos. Foi Jesus quem disse. Ele não nos mandou outra coisa, nos mandou acautelai-vos, que significa manter cuidado. Se existem falsos profetas, existem verdadeiros profetas.
E quais são esses verdadeiros profetas? Quais são? Quem são os verdadeiros profetas? Então, eu acho que nós devemos desmistificar essa consciência de que tudo que envolve o profeta é falso. Tudo. Não, existe sim profetas de Deus. Existe, depois de Elias, 7.000 que foram guardados. Então, por mais proliferado que sejam os falsos profetas, há muitos profetas de Deus que estão operando em santidade, em temor, em fé e na graça de Deus. Então, eu acho que para um tipo de crente apressado, há pelo menos 2 tipos de falsos profetas. 2 tipos? Sim, para um tipo de crente apressado. Porque já deste conta que as pessoas vão para as casas escuras por necessidade e por pressa. E depois aí se encontram com um dito profeta e que vende a ilusão da solução e não resulta. Mas muitas dessas pessoas são pessoas que não têm temor a Deus, Sim. não servem a Deus, Sim. não oram, não buscam. Eles estão aí pelas coisas e não por Deus. Então, para algum crente na raiz, que conhece a palavra, que conhece a Bíblia Sagrada, ora, tem intimidade com Deus, você não vai precisar muitos detalhes para perceber que essa pessoa é um falso profeta. Para quem tem intimidade com Deus. Exatamente. Amém. Por quê? Porque a Bíblia já te dá detalhes. Pelos seus frutos os conhecereis. E o fruto não se vê no primeiro dia que a árvore é plantada. Não. Tem folha, tem caule. Amém. É o tempo, Amém. a convivência. Amém. Há quem ainda não é falso em 2025, mas pode ser falso em 2030. Porque o tempo em si torna algumas pessoas falsas. O tempo em si. Sim, porque o tempo é o maior profeta. Existem pessoas que hoje ainda não são porque não têm, não estão. Não quero aqui entrar em debate de teologia a respeito da salvação, mas eu creio que é possível que alguém que seja crente, pastor e sei lá das contas, um dia poder se desviar. Amém. Pode se desviar. O tempo é um profeta. Só o tempo em si, a nossa confiança em Deus e fidelidade, nos dará certeza de que finalmente conseguimos estar em Deus. Porque Paulo disse, combati um bom combate. Sim. Não basta combater. Sim. Depois, acabei a carreira. Amém. Depois, a coroa da justiça me aguarda. Amém. Significa dizer que eu não posso só viver hoje e acabou. Amém. Tenho que viver até o dia do fim para receber a... Sim, sim. Então, sim. esse é um dos pontos muito principais. Amém. Discernimento do Espírito está em conhecer os Espíritos. Porque Deus é o Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo 1. E não tem como você estar em Deus e não conhecer. Independentemente de quem você seja. Por mais pecadora que você seja, existe no homem um sexto sentido. Você vai perceber, essa fulana é falsa. Sim. Algo te bate, não bate com ela. Não, alguma coisa, a personalidade, a aura não bate junto. Então, todos esses pequenos detalhes também coadunam para aquilo que é conhecer a pessoa. Amém. E algumas das pessoas são os seus caráteres que os tornam falsos. Falei de 2 tipos de profeta falso, né? O profeta falso pelo caráter e o profeta falso por manifestações ilusórias. Tipo manipulações. Mas tem outro que é o caráter dele. Ele torna falso. É falso o caráter. O dom é de Deus. Porque o dom é dado sem revogação. Sim. Deus, quando dá um dom, ele não quer te tirar. Mas como você vai usar não depende de Deus. Então, eu dei-te um carro agora com a chave. Se vais bater no lacil, isso é contigo. Eu deito o carro. É como o dom. Te deram, você precisa aguçar o teu dom, sim. preparar o teu dom, sim. Crescer nele e aperfeiçoar. O dom é perfeito. O homem não é perfeito. Amém. Por isso, vai se dar o caso Amém. Que vamos orar pelas pessoas e algumas delas não vão ficar curadas. Porque a cura não depende de nós. Amém. Deus é que tem o querer e o efetuar. Amém. Então, será que eu vou chamar a irmã falsa porque orou por alguém e não curou, morreu? Será que todas as gentes da Bíblia Sagrada que Jesus passou a curar, ninguém morreu? No dia que Lázaro foi ressuscitado, só ele ressuscitou. Então, até mesmo na profecia, tem coisas que devemos esperar o mover, o agir e a ação de Deus. Isso não depende de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E, bem, estamos a falar sobre profecias, né? E ela está muito relacionada também com os sacerdócios. Então, pessoas que se calhar ele descobriu, se identificou-se que ele tem ministério profético e também está tentando investigando, buscando mais conhecimento com respeito. E eu faço essa pergunta, afinal de contas, o que é concreto um sacerdócio? Ok, Hebreus capítulo, eu gosto muito de ser
bíblico para não ser polêmico. Hebreus capítulo 8 diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Amém. Então, o primeiro sacerdote da Bíblia Sagrada foi Melquisedeque. Melquisedeque. E a Bíblia sim. fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão, os irmãos conhecem. O sacerdócio significa práticas sagradas. Então, toda prática sagrada é denominado como o sacerdócio. O que é o sacerdócio? O que os levitas faziam no templo, o que o sacerdote fazia no templo, todo o trabalho feito no templo, isso está em 1 Samuel, capítulo número 3, quando fala do filho da Ana. O Samuel dormia próximo da arca, cuidavam das coisas do templo. E se olhar para o capítulo 3, versículo 30, você vai perceber que Ofni e Finéias foram expulsos do sacerdócio porque praticavam mais obras dentro do sacerdócio. Então, o sacerdócio é uma prática sagrada que aproximava o povo de Deus. O povo no Antigo Testamento não era amigo de Deus. Até para que Deus respondesse suas orações, era necessário que o sacerdote orasse por ele. Aí estamos a falar de expiação dos pecados, estamos a falar de propiciação, propiciatório, estamos a falar da lei levítica, das leis cerimoniais. Então, mas há um promenor ali, é que Ofni e Finéias são um dos poucos pelas quais Deus rejeita eles no sacerdócio. Por quê? Porque as obras que eles começavam a fazer já era em desagrado a Deus. Qual é o exemplo de Ofni e Finéias e o sacerdócio? É que muitos podem estar no sacerdócio, mas num sacerdócio que já não agrada a Deus. Aí está o perigo, porque o problema não é o sacerdócio. O sacerdócio não é bruxaria. Não. Mas agora, pode-se haver um tipo de sacerdócio, o que muita gente vai chamar de sacerdócio místico ou sacerdócio satânico, quando alguém usa as coisas de Deus, mas com poderes das trevas. Aí sim. Então, o sacerdócio é toda a obra feita junto dos eventos e elementos sagrados para o trabalho de Deus. Amém. Por exemplo, há algumas obras muito importantes dentro daquilo que Jesus veio nos ensinar. O batismo é um tipo de sacerdócio. O batismo. A imersão na água, tirar da água, um tipo de sacerdócio. A ceia é um sacerdócio. A ceia é o nível mais elevado depois da ressurreição de Cristo para o cristianismo. Um crente que não ceia não tem comunhão. Jesus disse que quem tem comunhão comigo tem que tomar da ceia. E aquela ceia é o quê? É o corpo de Jesus. É o sangue de Jesus. Então, na medida que você toma aquela ceia, você está fazendo uma aliança com Jesus. Então, Jesus nos dá essa ênfase neotestamentária. Mas nós vimos também algumas práticas, eu creio que algumas pessoas têm mais conhecimento do que eu, com respeito a algumas práticas envolvendo o mesmo sacerdócio. Por exemplo, algumas orientações que ouvi, por exemplo, uma água, uma galinha, essas coisas do gênero que são envolvidas para um determinado sacerdócio. Um determinado trabalho espiritual. Espiritual. Envolve já galinha, envolve sangue, envolve, se calhar, para coisas que, do gênero. Dando a primeira explicação, e o Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E é necessário que haja derramamento de sangue para haver perdão de pecados. Mas aí já não está falando do sangue da galinha. Aí não está se falando do sangue do cabrito. Está falando do sangue de Jesus. Então, uma vez Jesus se oferecendo como cordeiro pelos nossos pecados, já fomos livres de usar certos elementos para os trabalhos espirituais. Se Jesus não usou sangue na ceia, usou vinho, quem somos nós para usar sangue? Amém. Mas o sangue é muito espiritual. Muito. Não só dizer que o sangue não é espiritual. Toda a codificação do homem está no teu sangue. Aleluia. A IDN. Sim. Toda a informação da pessoa está no sangue. Então o sangue é espiritual. E precisa ser muito preservado. Amém. Por isso é que a mulher, quando estivesse de menstruação, segundo Moisés, tinha que ser afastada 7 dias até ser purificada. Porque aquele sangue lhe tornava imunda. Então o sangue é importante. Então, quando um trabalho já envolve sangue, envolve galinha, eu posso olhar de duas coisas. Existem as orientações gerais e orientações específicas.
Só que nem as gerais nem as específicas devem ferir os princípios da palavra de Deus. O que Deus disse na Bíblia, não faça, não faça. Amém. Mas existem aqui algumas orientações específicas, mas que não devem ferir com os princípios da Bíblia. Só que devemos perceber que uma orientação não é uma doutrina. Não é uma doutrina. Repito, uma orientação não é uma doutrina. não é uma doutrina. Glória Então, se Deus orientar-me, por exemplo, Sim. ore com a irmã Sim. e unja ali com água, Sim, sim. é uma orientação. Não quer dizer que eu deva ungir toda a igreja com a mesma água. Amém. Então, uma Amém. orientação Amém. não é uma doutrina. Amém. Amém. Até posso falar por uma experiência. Às vezes, quando tenho tido também algumas experiências com Deus, sendo também já profeta, né? Se tu estás a orar, às vezes Deus fala, não, pega água, lava o pé da pessoa. Sabes que a sua orientação pode me escandalizar. Pode escandalizar. Pode me escandalizar. Mas é Deus que falou contigo. Sim. Eu não estava lá. Amém. Então, Amém. às vezes tenho que aceitar porque eu não estava lá. Eu não ouvi de Deus. Sabes? Se Deus falasse para ti, anda nu, não aceitarias? Oséias andou nu? Anda nu. Se Deus te falasse, Rapa o cabelo. Então, tem orientações que é muito mais tua intimidade com Deus. Mas todas essas orientações nunca devem estar acima do que Deus já falou na Bíblia. Nunca, é isso que eu quero dizer. Nunca. Exato. Então, lavar os pés, ungir, perfumar, não há problema algum. Não há problema algum. O elemento não é o problema. Amém. O problema é quando colocamos o elemento no lugar de Deus. Amém. Glória a Deus. Ou acima de Deus. Sim, porque há pessoas que falam, tem certas práticas que tem que se fazer para que aquilo observe energias, observe espírito. Por exemplo, o limão. Alguém chegou a me falar, não, o limão, o vinagre. Exatamente. E a coisa assim do gênero, eu fiquei um bocadinho, uau. Então, ele vai muito pela lógica da substância. Exato. Aqui vamos olhar duas coisas. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Fala que existe uma árvore no trono de Deus onde as águas vivas reinam e que as folhas daquela árvore são cura para as nações. Amém. A cura está nos frutos e nas folhas. Cura. Por isso é que existe ervanária. Aliás, o paracetamol que tomamos é resultado de uma junção de folhas. Folhas normais das árvores. Sim, Por isso é que nós fomos criados com o famoso cura tudo. Sim. Então, aquilo cura. Não precisa de Deus para curar. Ela em si já tem energia suficiente e químicos suficientes que vão curar. Então, devemos saber diferenciar entre uma orientação divina com um elemento e uma naturopatia. Quando já estamos a usar elemento para curar em nome de Deus. Tem coisas que é mesmo medicamento. Sim. Tem coisa que é oração. Amém. Então, tem coisas que não podemos juntar de facto. Amém. Algumas orientações, eu sei aqui quando falou sobre vibrações e energia. Sim. Tudo que Deus criou tem vibrações e tem energias. Amém. Tudo que Deus criou. Nada do que Deus criou por acaso. Alguma coisa escondida de Deus em tudo que Ele criou. Tudo. No mar. Por que o peixe no mar vive, mas quando se ele tira, morre? Por que se você colocar água e sal e colocar o peixe, ainda assim o peixe morre? Então, existe alguma coisa no mar que é especificamente para o peixe. Amém. Então, no rio, idem. Nas plantações também, idem. Por isso, estou a referir aqui. Não é mal usar algum elemento, mas devemos saber quando estamos a usar para efeito medicinal ou quando estamos a usar para algum elemento espiritual. Tipo retorno. Se eu meter essa coisa, se eu usar essa coisa, darei o retorno por uma situação, porque existem as orações contrárias. Exatamente. Então, antes de usar qualquer elemento, você precisa conhecer qual é a razão que devas usar. E na Bíblia há muito uso do elemento. Não é errado usar. Eu falo em alto e bom som. Não é errado usar nenhum elemento. Seja azeite, água, sal. Não interessa qual seja o elemento. Vela, não interessa. Não é errado usar. Não existe nenhum versículo bíblico que diz que é errado usar. Agora, a questão preponderante é o que fazer quando você usa, a quem invocas quando usas. Porque foi... Não sei se posso continuar. Pode. Porque foi da mesma vara de Moisés que fez cobra, que os egípcios também fizeram cobra. Amém. Mas Deus é que ele mandou, certo? Virou cobra. A minha questão, quem mandou os egípcios fazerem para virar cobra? Era Faraó. Então, de Moisés vira cobra. De Faraó também vira cobra.
Então, a questão não é o que se também vira, mas é o que Deus falou a respeito daquilo. Amém. Glória a Então, eu Deus. não acho que um material seria tão espiritual do que eu. Amém. Então, qualquer elemento só deve acompanhar as orientações vindas da parte de Deus. Porém, para não produzir escândalo para os irmãos, é bom que se evite certo tipo de práticas que podem ir contra a nossa fé. Aqui falo ainda entrando sobre naturopatia e outras crenças, não associar o cristianismo a outras crenças. Assim, O grande problema é nós misturarmos coisas. Temos as nossas crenças africanas, as nossas religiões africanas e temos o cristianismo. Então nós não podemos misturar todas as coisas como se fosse um só. Tem questões que é mesmo da outra cultura, tem questão que é de outra religião, sim. e tem questão que é do cristianismo. E tem questões que também é do judaísmo, nós não temos nada a ver com Sim. eles. Tem coisas que não tem nada. Tem coisas na Bíblia que não é para as nações, nós somos as nações. Tem coisas que é para os judeus, por exemplo. Então, existem profecias para Israel, existem profecias para as nações. Amém. Dali que devemos ter muito cuidado ao uso do elemento, porque sim, dá retorno. Glória a Deus. Você pode ficar maluco por fazer alguma E coisa sim, que... eu até já presenciei, alguém ficou mais maluco. Exatamente. Fomos edificados por uma grande palavra e aprendi bastante, e creio que também os de casa aprenderam. Passa a ser palavra para o pastor e poder dar algumas palavras. Vai entender o pastor se vai orar, se vai abençoar a casa. Uau! O meu último conselho em relação à paternidade espiritual. Você precisa de alguém. Precisa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que vai lhe ajudar, lhe instruir. O Ruth precisou de Noemi Amém. para lhe instruir. Você vai precisar de alguém que vai lhe encaminhar. Mas se for a ser filho, seja um filho obediente, não dá dor de cabeça nas pessoas. Seja obediente, submisso, seja fiel e cresça de acordo com aquela boa vontade. E você que aspira a ser um profeta, eu tenho uma notícia infelizmente ruim para ti, é que uns já nascem profeta. Não é uma questão de você escolher ser, uns nascem profeta, mas também, glória a Deus, porque uns se tornam profeta, chamados profetas por ocasião, Deus vai lhe usar por uma atmosfera, por uma graça, mas uns mesmo já nascem. Jeremias já nasceu profeta do ventre da sua mãe. Então, há coisa que não dá para imitar, uns nasceram. Há outro tipo de profetas que são profetas videntes, aqueles que vejam muitas coisas, sonho, visão, revelação, ver coisas que vão acontecer. Também é bom, é uma graça, é bom ter isso, mas acima de tudo, precisamos saber que tudo isso seja para a honra e glória de Deus. O ministério não torna mais especial, mais santo, mais profeta, mais HD. Pelo contrário, o ministério deve te tornar mais humilde, mais submisso, acima de tudo, porque o ministério é um fardo pesado. Eu não gostaria que você entrasse para um lugar, especialmente que não fosse chamado. Se os que são chamados estão a ver fumo, imagina os que não foram chamados. Então, devemos ter muito cuidado com os videntes e com os adivinhos. Nem tudo é de Deus, eu vos confesso que nem tudo é de Deus, mas isso não é a sentença de diabolizarmos tudo. Há muita coisa de Deus a andar na nossa nação. E que fica mais atento, examine as Sagradas Escrituras, porque há muito a se aprender, a se saber sobre profetas, profecias, paternidade e o ministério do sacerdócio. Que o Senhor vos abençoe. Gostei de estar convosco. Amém. Espero, numa outra ocasião, Amém. trazemos uma outra ênfase ou continuidade desse tema. Deus abençoe. Glória, será continuidade. Amém. Então, bye bye.